Segunda sessão extraordinária de 2023, 26 de janeiro de 2023. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, aos ouvintes da Rádio Cultura também, que temos o Minuto Câmara. Eu saúdo vocês também. Antes de mais nada, antes de começar a sessão, eu só queria fazer uma colocação aqui a respeito do porquê do horário dessa sessão ser às 10 horas da manhã. Foi um pedido do secretário de Fazenda da Prefeitura e da parte de contabilidade do SAI, por conta da aprovação do projeto que acerta a questão salarial deles, e para dar tempo de ser colocado na folha. Na verdade, a gente ia marcar à tarde, hoje à tarde. Tivemos alguns problemas com alguns vereadores que não poderiam estar presentes. E se eu colocasse à noite, diante dos trâmites da Câmara, diante da publicação, tudo, não daria tempo hábil para ser colocado já na folha desse mês. Então, por isso, em comum acordo aqui com a direção da Câmara, resolvi colocar às 10 horas da manhã. Somente por isso. Espero ter explicado. Senhor, a palavra aqui é com os vereadores. Se continuar falando, vou pedir para se retirar. Por favor, o senhor também não pode fazer mais estar. Se continuar falando, vai para fora, tá bom? A última vez que eu falo, continuar falando, vai esperar lá fora. Bom, continuando aqui. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores e vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Coloco em votação a ata da primeira sessão extraordinária realizada no dia 10 de janeiro de 2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Com fundamento no parágrafo 2º do artigo 126 do Regimento Interno, consulto os senhores vereadores sobre a intenção de apresentação de emendas aos projetos constantes na pauta. Se não houver interesse de apresentação de outras emendas, algum vereador faça o requerimento verbal para dispensa e suspensão regimental. Dispensa, senhor presidente. O vereador Elcio pediu a dispensa Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado, por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos projetos em pauta. Projeto de lei número 02 de 2023 do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração de lei número 4.238, de 6 de abril de 2022, que dispõe sobre o valor da referência salarial mínima a ser aplicado aos servidores do Magistério Público Municipal. O projeto está em discussão.
Peço a palavra, presidente. Sim, pode falar. Bom dia a todos e todas. É com muita tristeza que, mais uma vez, eu venho diante dessa Casa de Leis para fazer de novo a defesa do piso nacional do magistério. No ano passado, todo mundo se lembra muito bem o quanto os trabalhadores da área de educação se posicionaram e colocaram em luta, em xeque, o seu direito, a busca por um direito, o direito ao piso nacional do magistério. O piso nacional do magistério ele foi instituído em 2008 e ele é uma garantia da profissão, uma garantia mínima, um valor estabelecido mínimo salarial para a categoria dos professores. Para quem não sabe, o Brasil ele é um dos países que menos remunera os seus trabalhadores da educação. Por outro lado, é um país também onde todo mundo enche a boca no dia 15 de outubro para dar parabéns para nós educadores. Mas na hora de fazer valer o direito da profissão, todos nos viram as costas. E foi assim que o magistério de Amparo se sentiu, e eu, como professora, mesmo sendo de outra rede, compartilho da angústia dos meus colegas e das minhas colegas professores. É com muita tristeza que, de novo, eu tenho que estar aqui para lembrar que a lei do piso nacional do magistério é uma lei nacional. Não existe piso municipal, não se cria um piso municipal estabelecendo o valor que o prefeito deseja. O piso nacional do magistério é definido no âmbito federal e desde o ano passado, pela primeira vez na história da cidade, não foi cumprido. É uma vergonha que um ano depois a gente esteja aqui para aprovar um projeto que, de novo, firma um piso municipal e, pior, com um valor que não está ajustado com o piso nacional do magistério para o ano de 2023, que conta, inclusive, já com portaria assinada pelo atual ministro da Educação, Camilo Santana. Hoje a gente tem documentação, a gente tem todos os meios legais para se pagar sim o piso. Aliás, não pagá-lo que é ilegal. Criar uma lei de piso local municipal é pior ainda, porque é inconstitucional. Já existe uma norma de 2014 que diz que o que rege o piso de amparo é o piso federal, por motivos óbvios. O que norma o salário do magistério é o piso federal. E a gente está aqui de novo para cometer uma atrocidade contra o magistério e contra a legislação brasileira. É um absurdo que a gente estabeleça de novo um piso nacional específico do município de Amparo com o valor inferior ao estabelecido pelo governo federal. Então eu deixo aqui meu apelo para os colegas que dessa vez pensem, vocês estão tendo a chance de reverter aquele absurdo de antes e permitir com que os professores lutem pelo seu valor de fato do piso. Tá? É absurdo ter que estar aqui de novo defendendo essa situação. O que deveria prevalecer é a lei do piso federal e não essa ideia, essa maluquice de se criar um piso municipal. Vale lembrar que as cidades do entorno de Amparo pagam o piso para as suas professoras e para os seus professores. Obrigada, bom dia. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Alice. Bom dia, senhores vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, senhor presidente. Como professora, eu também defendo que realmente o piso nacional é o mínimo a ser pago. E como estando no magistério público municipal há mais de 30 anos, todos que me conhecem sabem o quanto a gente sempre lutou pela categoria. Concordo plenamente que nós precisamos do piso, que é o mínimo necessário. Porém, infelizmente, já no ano passado, o piso foi estabelecido criando um vácuo jurídico que ainda hoje está em discussão. Há, juridicamente, algumas posições contrárias com relação à portaria.
E, nesse sentido, também há ações já individuais sendo julgadas e os juristas deram ganho de causa para alguns e não consideraram justo para outros. Então, nesse momento, ainda é prudente, dentro da administração pública, e há orientação para os prefeitos, dentro da Confederação dos Prefeitos, de que ainda se espere. Vou falar especificamente do caso de Amparo. Nós temos uma rede que sempre priorizou a nossa educação inclusiva e nós temos hoje muitas salas. E houve do ano passado para esse ano um aumento significativo de salas com 2 professores. Isso envolve totalmente o pagamento do recurso do Fundeb, que é aplicado em Amparo 100% do recurso que vem do Fundeb para o pagamento de salário dos professores, tá? Especificamente dos professores, porque com a aprovação da lei do novo Fundeb, além dos professores, pode ser pago também os outros profissionais da educação que estão atuando nas escolas. Amparo aplica 100% para professores. Então, é nesse momento prudente ainda que espere uma decisão mais afirmativa com relação jurídica a esse pagamento. Eu concordo que nesse momento garantir o piso do ano passado para os professores, aqueles que fazem jus a essa primeira faixa salarial, que é uma faixa mínima de referência, eu concordo que nesse momento seja pago, porque se não for aprovado hoje, mais um mês, ou sabe-se lá quantos meses, esses professores terão um salário a menor. Então, eu acredito que nesse momento é importante garantir esse mínimo necessário para esses professores. Nós sabemos que houve uma reunião com alguns vereadores, com o representante do sindicato, com representantes de algumas categorias dos profissionais do magistério, e há uma predisposição da administração para se discutir esse valor referência mínimo e o pagamento do piso estabelecido para esse ano aos profissionais do magistério. E podem ter certeza que nós vamos, sim, ficar junto à administração para resolver essa situação. Porque no nosso entendimento também, para se chegar a esse valor referência, a porcentagem do 14º salário de 8,33, que foi usada para essa composição, neste momento está sendo indevida aos professores que fazem jus ao salário de 3.179, porque para eles esse salário fica perdido. Esses 8,33 usados nessa composição para os 3.800 fica perdido. Então nós vamos fazer uma negociação com a administração para que, em cima desse valor referência mínima de 3.800, e os quebradinhos, seja aplicado os 8,33 do salário, do 14º salário. Porque senão representa para esses professores a perda do 14º salário. Então, vocês tenham certeza que o nosso compromisso vai ser de estar junto à administração reivindicando esse pagamento, para que nenhum servidor tenha perda. Porque todos os outros servidores terão, sim, o seu 14º salário, se for aprovado aqui diluído, e direito proporcionalmente aos meses do ano de referência no seu mês de aniversário, mas para esses professores que estão nessa faixa salarial dos 3.179, os quebradinhos, que eu não tenho aqui na minha mão, ao nosso entendimento, eles estão
perdendo essa porcentagem dos 8,33. Então, eu acho que hoje, como o presidente ressaltou, é importante que a folha seja rodada e já em cima do salário do mês de janeiro seja pago aos servidores esses novos reajustes, para nós garantirmos a todos os profissionais do magistério também esse reajuste. Eu entendo que é importante que a gente aprove esse projeto e, a partir de hoje, a gente já comece negociação junto com o sindicato, junto com os representantes dos professores, para corrigir, né, e chegar o mais rápido possível ao piso nacional. Muito obrigada, senhora. Permite uma parte, vereadora? Vai dar uma parte? Ah, tá. Só para entrar no que a Alice falou, eu falando com o prefeito agora há pouco, e até ele se propôs que a Câmara crie uma comissão com 5 vereadores, junto com o sindicato, e uma comissão de professores, para resolver essa situação do 14º aí que foi colocado. E também a negociação do novo piso também, que eles estão em estudo na prefeitura. Tá bom? Mais algum vereador? Mais algum vereador? Peço pela liderança, presidente. Sim, pela liderança. Gente, eu só queria colocar aqui que a Confederação dos Prefeitos, ela não está acima da lei, ela não pode estar. Ela é um órgão de orientação, ela não tem nenhuma inserção no poder legislativo ou executivo, nem sequer judiciário. E outro ponto importante, o que nos foi colocado ontem, eu participei da reunião e eu perguntei várias vezes qual o motivo do não pagamento do piso, tem gente que estava aqui também que está como testemunha, foi dito que era motivo financeiro. Não falou-se de medo por questões jurídicas, não falou-se de folha fiscal. Eu ainda perguntei, não é fiscal? Não, é financeiro. Não vamos pagar o piso porque a prefeitura não tem dinheiro para pagar o piso. Então aí, cada cidadão, cada cidadã tira as próprias conclusões. Encerro aqui minha fala. Por favor, gente, por favor, dá licença. Não dá para ficar interrompendo toda hora, tá? Por favor. Só para ser também dentro do que foi falado aqui, a gente fez uma reunião aqui, só para explicar, foi feita uma reunião com o secretário de Jurídico, a Procuradoria da Câmara, inclusive da Procuradora do Trabalho. O que a Alice falou está certo. Existe uma situação jurídica também nessa situação. Tem professores que entrou na justiça individualmente, são 4 casos, 2 foram ganhos e 2 perderam. Tá? Então, você vê que está meio assim, cada juiz tem um pensamento, então tem essa questão. A questão financeira também a gente sabe que tem, e não é de hoje. Os professores precisam ver a situação da tabela, corrigir a tabela deles, que tem aquela progressão, a gente sabe tudo isso. É uma discussão que tem que ser levada junto com os vereadores, professores, sindicato, e tentar resolver uma situação que infelizmente passou por muitos e muitos anos e ninguém resolveu. A verdade é essa, ninguém resolveu. Não é só questão do piso salarial, é questão da tabela do magistério. E isso já passou muitos anos e nenhum prefeito resolveu na cidade de Amparo. Certo? Então acaba aqui a conversa. Mais algum vereador? Me permite uma parte, senhor presidente? Existe sim um estudo do novo plano de carreira e que toda vez esbarra no impacto financeiro. Isso. Já foi feito também um estudo ano passado e que esbarrou no financeiro e inclusive há propostas de revisão para toda a tabela para que todos os professores sejam contemplados e não só os que estão na faixa salarial do piso. Muito obrigada. Se ninguém mais quer comentar... Só para mim não ficar em maus lençóis, o ano passado eu trouxe as professoras aqui e fui contra a fixação ou valor referência, a qual mantém hoje também. O que eu quero dizer é que a gente não está impedindo dela recebam os 20,33. Eu, por exemplo, vou manter a minha palavra de não ter um valor referência que não seja o piso nacional. O projeto está em votação. Eu gostaria só de colocar uma posição, senhor presidente, se o senhor me permite. É rápido.
É rápido o que eu gostaria de falar e em favor dos vereadores dessa casa. Nós, como os vereadores, nós temos que apreciar o projeto e não ir contra aquilo que é, de certo ponto, favorável a uma categoria. Se a gente vota contrário a um projeto desse, nós vamos tolher os senhores professores de receber um aumento de 20,33 nesse período. A questão de adaptação ou regulamentação ou acréscimo de alguma ordem não depende dessa casa. Nós temos que votar aquilo que nos é proposto. Foi falado na tribuna que é uma vergonha. Infelizmente, nós vivemos num país de vergonha. De vergonha. Tudo aquilo que nós estamos vendo nos últimos tempos é uma vergonha para a nossa nação. E também uma vergonha para todos nós que estamos aqui nesta casa, ver a atual situação política que o Brasil está vivendo. Mas gostaríamos de complementar, complementar da seguinte forma: nós temos que colocar em votação e votar aquilo que nos é proposto. Nós não podemos, com vereadores, colocar emendas acrescentando, porque esta casa, ela não pode gerar despesas para a municipalidade, acrescer despesas. Eu sei que foram feitos vários debates, foram feitas várias reuniões, e nós, como vereadores, sentimos na posição de que, votando contrário, nós estaríamos prejudicando a classe dos professores nesse momento. Como é que nós vamos tolher os senhores professores de ter um aumento agora de 20,33? Tudo que vier depois vai acrescentar. Esta casa, eu acredito e peço para os senhores vereadores votarem favoráveis, porque se assim não for, os senhores professores não terão esses 20,33% acrescido na sua folha desse mês. Muito obrigado, presidente. O projeto... Mais alguém? Mais alguém? O projeto está em votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Atendendo às professoras, eu continuo com o meu voto contrário. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Contrário. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Antes de eu dar meu voto, eu quero justificar que eu estou atrás, com vocês, de correr atrás dessa diferença que está tendo. Então, eu acho que uma oportunidade, conversa fiada, não. A gente conversou com o prefeito, eu acho que é preferível votar a garantir isso daqui do que perder tudo. Então, eu sou favorável. Silvia Forato de Camargo. Contrária. O projeto foi aprovado por 7 votos favoráveis e 4 contrários. Próximo projeto. Projeto de lei número 3 de 2023 do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a revisão geral, aumento e incorporação dos salários dos servidores do Poder Executivo e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI. O projeto está em discussão. Ninguém quer falar? Não? Só para comentar sobre o projeto, já foi amplamente discutido, né? Com a equipe da prefeitura, todos os vereadores participaram, a parte jurídica da Câmara também. Então, eu acho que nem cabe mais para a gente estar falando sobre isso, porque inclusive ontem estive na prefeitura com alguns servidores e eles queriam até fazer um abaixo-assinado para que a gente votasse favorável ao 14º, que incorporasse no salário também. Então, eu acho que não cabe mais em discussão, peço a
a secretária que faça... Eu acho que seria prudente, senhor presidente, me permite, determinar que esses 20,33 seria a reposição da inflação de 5,79, um aumento real, aumento real de 6,21 e a incorporação do 14º de 8,33, dando um aumento de 20,33 para todos os servidores. Isso. O projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Próximo projeto. Projeto de Lei número 4, de 2023, do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura Municipal de Amparo e dá outras providências. O projeto de lei contém emenda. A leitura da emenda? É uma emenda, senhor presidente, proposta por mim. Trata-se apenas de alteração da redação de um artigo. É um erro, na verdade, acredito que de digitação. Isso. Só para corrigir. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. Pode chamar? André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Contrário. A emenda foi aprovada pelos vereadores. Contra 2 votos. O projeto de lei está em discussão. Vereadores, com a palavra, quem? Peço a palavra, presidente? Sim, pode. Vereadora Silvia. 20 minutos. Esse projeto, ele é o típico projeto que a gente bate o olho, acha legal, e depois a gente começa a encontrar o que meu amigo Dr. Edson chama de jabuticabas, né? Algumas coisinhas que ficam escondidas na estrutura do projeto. Vejam, uma diretoria de habitação é algo importante para a nossa cidade. A gente acabou de aprovar recentemente uma legislação relativa à questão habitacional. Então, seria interessante uma diretoria de habitação. Porém, quando a gente vai ler o projeto, a gente percebe que, além disso, está sendo proposta a criação de secretários adjuntos, subsecretários, vice-secretários, uma coisa que eu particularmente desconhecia. Para além, nem vou entrar na questão orçamentária, que apesar dela ser muito importante... Está no projeto. Hã? Não, tranquilo, segue. Não, eu só não entendi o que é eu li o projeto, eu entendi, vai ter um secretário maior e vai ter um filhotinho, um vice que vai ficar junto, vai ser um vice-secretário, um subsecretário. Então, voltando, eu não vou nem entrar na questão financeira, né, que isso está colocado aqui, o impacto financeiro de R$ 1.200.000 anuais, mas eu vou entrar até na questão de organizacional, né? 2 secretários tendo que tomar decisão, como é que isso vai se organizar na Prefeitura Municipal? Então, é muito interessante a gente olhar com cuidado os projetos, e é por isso que muitas vezes eles são votados à pressa, porque eu não entendo porque a pressa para ter colocado esse projeto especificamente aqui,
numa sessão extraordinária, no desespero, na correria. Por quê? Porque é um projeto com jabuticabas. Não é uma simples diretoria de habitação. É a criação de cargos, mais cargos, e de vice-secretário, subsecretário, não lembro que termo que ele coloca, né? Acho que é secretário adjunto, né? Então, é importante a gente verificar e ficar sempre atento e forte, porque esse tipo de coisa vem, e vem desse jeito, gente. Como disse, quando começou, conversava com um amigo aqui, é quase o Rodrigo Salles, né? A gente vive numa cidade governada por uma mistura do Bolsonaro e Dória. Então, aproveita e passa o trator. O projeto continua em discussão? Projeto continua em discussão. Mais alguém? Alguém? Vai falar? Não? Esse projeto, senhor presidente, pelo que eu entendi e vi, e foi apresentado pelos senhores secretários aqui, com a presença de todos os vereadores, ele cria 9 cargos de secretário adjunto. 9 cargos de secretário adjunto. Então, o que acontece? Eu estou aqui como falando por aquilo que eu entendi e o que foi colocado. Nós temos aqui 14 secretarias, se eu não me engano, 14. E nem todas as secretarias, elas solicitaram secretários adjuntos. Então, a gente há de convir que certas pastas têm a necessidade de mais gente para ajudar a administrar a secretaria. Um secretário só, senhor presidente, ele não consegue administrar. Por favor, o vereador está falando aqui. Por favor. Num país que o governo federal aumenta 15 ministérios com toda a sua gama e ninguém fala nada, não, eu acho que colocar cargos que estão à vista de toda a população, e há a necessidade, vocês vão de convir comigo que secretário de saúde administrar a cidade da forma que está administrando sozinha, é muito peso para ele. Um secretário, como secretário de obras, então eu particularmente, senhor presidente, eu acredito que nem todas as secretarias solicitou aquelas secretarias que realmente têm a necessidade de um secretário adjunto. Então, a minha forma de pensar é essa, eu acho que é para o bem da cidade e eu acho que as coisas vão incorrer de uma forma boa, dessa forma. Por favor, senhor. Por favor. Se me permite, senhor presidente. Por favor. Tendo saído, recentemente da Secretaria de Educação, vou falar pela minha experiência. Há secretarias em que exige uma formação constante também do secretário, e principalmente na Secretaria de Educação, a gente o tempo todo precisa estar participando, de congressos, se aperfeiçoando para trazer melhorias para o município. E nessas ocasiões, a gente não consegue nem participar direito, porque o tempo todo que a gente está num congresso, numa reunião, numa formação, nós temos que ficar ligados aqui na secretaria, porque na educação, principalmente, é constante, é uma secretaria muito dinâmica. Então, assim, falo pela Secretaria de Educação. É importante, quando o secretário está ausente, ter alguém também, que está junto respondendo pela secretaria. Falo isso pela minha experiência. Se eu ainda estivesse hoje na secretaria, seria de grande valia um secretário adjunto. Muito obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Peço a palavra. Vereador Conrado. É importante, Alice, ressaltar também que de todos os cargos da prefeitura, 40% são cargos concursados. Essas vagas, 40%, tem que ser especificada para funcionários concursados. Só para deixar claro. Faz parte dos 40%, de 45%, do montante, Mais alguém? Não, eu só queria... Vai cair isso aqui. Só queria falar que, às vezes o vereador, ele tem uma opinião dele e isso tem que ser respeitada. Eu, por exemplo, sou contrário a ele. Ponto. Mas aquele que é a favor, ele tem um ponto de vista dele também. E ele está aqui, ele vai trabalhar naquilo que ele acredita. Eu acho que tem que ter um respeito também, na decisão de cada um, independente de eu ser contrário, aquele que votar a favor,
tem que ter respeitado. Ele está vendo o que ele acredita ser o melhor para a cidade. Ele está aqui, ele não veio aqui à toa, alguém escolheu para ele estar aqui, né? Depois eles vão acertar com os eleitores dele, mas eu gostaria que tivesse um pouco de respeito com a decisão dos vereadores, independente de qual seja ela. Entendeu? Mais alguém? Mais algum vereador? Eu só queria comentar um pouquinho sobre isso. A questão a gente pensa o seguinte, é uma questão organizacional do governo, do atual governo, né? Então, eu acho que cada governo tem um jeito de trabalhar e escolhe da forma que quer. Cabe a nós, vereadores aqui, acertar e ver da melhor maneira possível para que não tenha irregularidade. Desde que seja legal, é uma questão organizacional. Quando troca o governo, ele manda o projeto para cá, ele tem todo o direito de retirar o que não é o correto para ele, ou pedir mais cargo, como aconteceu muitos anos aqui também, né? A administração passada tentou aprovar projeto de cargo aqui um monte, 2, 3 vezes, eu lembro disso. E não conseguiu, o Ministério Público cortou. Na administração passada ainda, a gente tinha 133 cargos de confiança na prefeitura. 130. Então só para falar, é uma questão organizacional do atual governo. Cabe a nós, vereadores, julgar se é correto ou não, se está dentro da lei. Obrigado. O projeto nem é julgar correto ou não, é julgar aquilo que você acredita ser o melhor. Sim, o projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. É o contrário. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Contrária. Projeto aprovado por 8 votos e 3 contrários. Peço a autora da emenda, a dispensa da redação final. Requeiro, senhor presidente, a dispensa da redação final da emenda. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento para a dispensa da redação final foi aprovado por unanimidade, por todos os vereadores. Próximo projeto, senhora secretária. Projeto de lei número 5 de 2023 da mesa diretiva que dispõe sobre a aplicação das disposições constantes do artigo 37, inciso 10º, da Constituição Federal relativamente aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Amparo e da outras providências. O projeto de lei está em discussão. Eu só queria completar, só para deixar dentro do... explicar, né, para quem nos acompanha, que o prefeito mandou para essa casa o projeto de lei dando 20,33% para os servidores municipais, prefeitura e SAI. A Câmara, lá atrás, há 2, 3 anos atrás, os servidores perderam o 14º salário e por tempo da pandemia, 1 ano e 4 meses, não foi possível adequar o 14º ao salário dos servidores aqui. Foi perdido pela Justiça, a Câmara recorreu e acabou perdendo, e foi feita a divisão, então, depois, o ano passado, a gente acabou colocando no projeto dos servidores, no salário, 8,33, igual a Prefeitura está fazendo agora. Então, a gente está dando agora somente os 12%, né, que é a revisão geral e mais o ganho da forma que a prefeitura colocou, menos os 8%, então não é 20%, nem 24%, é 12%, só para deixar claro. O projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável.
Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Próximo projeto, senhora secretária. Projeto de lei número 6 de 2023 da mesa diretiva que dispõe sobre a aplicação das disposições constantes do artigo 37, inciso 10º, da Constituição Federal relativamente aos vencimentos dos senhores secretários municipais e da outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Próximo projeto. Projeto de lei número 7 de 2023 da mesa diretiva que dispõe sobre a fixação do valor do subsídio do prefeito municipal de Amparo na forma que especifica. O projeto de lei está em discussão. Já foi discutido, né? A gente já entrou nesses detalhes aí. Eu acho que podemos votar se ninguém quer pegar a palavra, ninguém quer falar nada. Eu acho que seria bom ressaltar que, se aprovado esse projeto de lei, ele começa a vigorar somente na próxima legislatura. Eu ia falar sobre isso. Seria importante falar isso. E foi feito um levantamento sobre esses reajustes aí, a gente debateu em muito, um achava pouco, outro achava muito, e inclusive foi feito um reajuste de 34,74%, tá? E o valor hoje, a gente fez um levantamento, nas cidades circunvizinhas aqui da nossa municipalidade, os prefeitos até ganham o que o prefeito vai ganhar na próxima, 25, 26, 27, 28, já tem municípios ganhando agora. Então, eu acho que nós não estamos legislando em causa própria, nós estamos pensando na próxima administração, e então, o que for aprovado aqui, somente para a próxima legislatura. Muito obrigado. E é parte também da reposição, né? É só reposição salarial que, inclusive, os servidores recebem, né? Inclusive, deixa eu só dar um adendo, né? Porque foi feito um levantamento de uma evolução da inflação, e vamos supor que se votasse o ano que vem ou votasse o outro, esse índice inflacionário foi contemplado até dezembro do ano passado. Se colocasse o ano que vem, teria a inflação do ano que vem, aumentaria mais ainda. Então, nós estamos sendo prudentes em fazer esse valor. Por isso. Só me permite, presidente, Casotti, eu acho que esse valor ele tem uma previsão da inflação dos próximos anos. Não tem. Foi até o ano passado. Não tem, Silvia. Foi de 2017 até agora. Até o ano passado. Dezembro de 2022. Tá? Mais alguém? O projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva.
Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Contrário. Posso justificar, presidente? Bom, enquanto não tem piso para professor, enquanto não tem piso da enfermagem, que outras cidades já pagam, enquanto tem enfermeira, técnica de enfermagem ganhando R$ 1.500, não dá, gente. O projeto foi aprovado por 9 votos e 2 contrários. Próximo projeto. Por favor, gente, por favor. Projeto de Lei número 8, de 2023, da Mesa Diretiva, que dispõe sobre a fixação do valor do subsídio do vice-prefeito municipal de Amparo, na forma que especifica. O projeto está em discussão. Eu acho que, da mesma forma, o Casotti explicou muito bem aí. É a mesma linha de então, raciocínio, vai né, por aí. E o mesmo justificativo. O projeto está em votação, votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Contrário. Projeto aprovado, 9 votos favoráveis e 2 contrários. Próximo projeto. Projeto de Lei número 9, de 2023, da Mesa Diretiva, que dispõe sobre a fixação do valor do subsídio dos secretários municipais de amparo, na forma que especifica. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Silvia Forato de Camargo. Contrário. Projeto aprovado por 9 votos favoráveis e 2 contrários. Próximo projeto. Projeto de Lei número 10, de 2023, do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre retificação de dotações constantes no orçamento de 2023, de que trata a Lei Municipal número 4.286, de 2 de dezembro de 2022. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Pode ler a justificativa? Pode isso. O vereador André pede que leia a justificativa. Pode ler, Alice? Está no monitor. Tal solicitação se faz necessária para a manutenção da contratação emergencial de motoristas para o transporte sanitário e central de ambulâncias para atendimento dos usuários no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Referida contratação teve início em novembro de 2022 para um período de 6 meses. Após a publicação da Lei número 4.281, de 9 de novembro de 2022, no projeto de lei número 80 de 2022. Considerando que a contratação aconteceu após o envio ao Legislativo do projeto da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2023, não houve a previsão desta despesa no orçamento, tornando-se necessária a referida retificação para empenho da despesa no exercício vigente. Ressalta-se que a retificação não altera o valor original de sua ação orçamentária, apenas redistribui o valor considerando o novo elemento de despesa 33.9034, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização. Até isso. Obrigado. Tá bom, vereador? Para o povo saber o que está votando, né? Foi explicado isso na reunião com os secretários. O projeto está em votação. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Próximo projeto. Projeto de resolução número 1 de 2023 da mesa diretiva que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores e da outras providências. O projeto está em discussão. Bom, como todo mundo já disse aí, está sendo votado aqui para receber na próxima legislatura. No caso, eu não vou estar aqui. Eu acho que se fosse para a gente receber o mês que vem, eu votaria contra. Mas isso está muito defasado e para quem vai vir aqui, então eu já deixo meu voto favorável aqui. Mais alguém? Eu só gostaria de complementar, senhor presidente, a mesma linha de raciocínio dos outros reajustes que foram concedidos, né? A gente analisou, conversou, teve a preocupação de fazer um reajuste nesses subsídios que não fosse muito alto, inclusive, e a gente traçou parâmetros, realmente, a inflação, a reposição somente, sem nada de reajuste suplementar. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento aqui junto com a casa, os subsídios das cidades vizinhas, um vereador em Itapira, hoje está percebendo 5.264, Mojimirim 4.974, Jaguariúna 5.762, nessa legislatura. Então, na próxima, logicamente, vai ter subsídios. Enquanto nós estamos aprovando para a próxima legislatura, para quem for ocupar a cadeira no Legislativo de Amparo, 5.659, fazendo 34%, é o mesmo reajuste que foram dados para a Prefeitura e para os secretários. Então, eu acho que se a gente se omite e deixa do jeito que está, então vai ficar para a próxima legislatura, para eles acertarem para uma outra legislatura ainda, porque quem aprova só pode aprovar para a legislatura subsequente, uma defasagem muito grande. Então, eu acho justo essa casa, pelo menos, avaliar de bom grado isso daqui, para que os próximos vereadores que venham ocupar o legislativo percebam um valor condizente com as cidades circunvizinhas que pagam. Então, eu acho que é justo. Mais alguém? Peço a palavra, presidente. Silvia? Vale a gente lembrar que tem o parágrafo 3º também, né? Que se adiciona também o 13º.
Sim, mais alguém? Eu só queria complementar o que o Casotti falou, lembrando que desde 2017 essa Câmara não tem qualquer reajuste para os vereadores. Eu quero ressaltar os vereadores em conversa, a grande maioria aqui, teve ampla discussão sobre isso, da percentagem que ia ser colocada, da percentagem que ia ser colocada no salário. Como o Casotti falou, a gente não está votando nada para nós, vereadores, sim para os próximos que vão vir. A gente sabe que tem resistência de algumas pessoas que a gente vê na cidade, até pessoas políticas, que depois acabam se candidatando, se ganhar a eleição, vem aqui e vão receber um salário. Então essa Câmara está dando, na verdade, como dizer assim, depois de tanto debater, a chegar a valores próximos de cidades até maiores que Amparo, mas que têm o mesmo valor agora e que devem aumentar os salários para a futura legislatura. Então, eu acho que é importante isso, a gente fazer essa correção, né, da importância também da Câmara e dos vereadores. Só corrigindo cidades menores de Amparo. Menores, isso. O projeto está em votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Contrário. O projeto foi aprovado por 9 votos contra 2 contrários. Convoco os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 6 de fevereiro de 2023, às 19 horas. Não havendo mais matéria, declaro encerrada essa sessão extraordinária. Agradeço a presença de todos, aos vereadores e a todos.